Ei, gente! Olá! Algumas questões sobre fundamentos da ótica geométrica, aquela semelhança de triângulos. Essa figura aí está mostrando a Terra, a Lua e o Sol alinhados durante um instante de um determinado eclipse do Sol, o eclipse total do Sol. Neste momento, para um observador no ponto P na superfície terrestre, o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol. Observa que, para que haja o eclipse total do Sol, a Lua deve estar inserida entre a Terra e o Sol, do jeito que está mostrando a figura. E observe também que o diâmetro da Lua deve obstruir o diâmetro do Sol para que ocorra, então, o fenômeno do eclipse. Tá legal? Muito bem, né? Vamos continuar. Diz na questão que a figura não está em escala, evidentemente, e que a razão entre o raio do Sol, RS, e o raio da Lua, RL, apresentado na questão, a razão RS sobre RL vale 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Observe também que a distância do ponto P ao centro da Lua, evidenciada aqui à sua esquerda, vale 3,75 vezes 10 a quinta quilômetros. Vamos tentar calcular ou estimar a distância entre aquele mesmo ponto P na superfície da Terra até o centro do Sol, considerando a propagação retilínea do raio de luz. Vamos lá então? Semelhança de triângulos. Vamos ao triângulo maior. Ponto P observador na superfície terrestre, raio do Sol. Esse é o nosso triângulo maior, que terá altura, raio do Sol, e a base, toda essa distância que a gente quer saber. Tranquilo? Muito bem. Vamos ao triângulo menor, que é o raio da Lua, e essa distância que é a base, a altura do triângulo menor, que é o raio da Lua, a base do triângulo menor, que é essa distância 3 vezes 10 elevado a 3,75 vezes 10 elevado a 15. Eu vou resolver a questão aqui, então, vou destruir um pouquinho ali a nossa figura, tá legal? Vamos pensar assim, olha. Raio do Sol, vamos chamar por RS, como está na questão, está para o raio da Lua, RL, tranquilo, né? Assim como a distância do ponto P ao centro da Lua, que vale Dzão, muito bem, estará para essa distância Dzinho, que é a distância do ponto P ao centro da Lua que está, observa. Tranquilo? Se nós fizermos um produto cruzado aqui, olha, o que irá acontecer? Só vou trocar de posições aqui para você verificar o porquê dessa razão. Se eu fizer essa troca entre os meios aqui, mantendo os extremos, nós ficaríamos com RS sobre RL, vai ser igual a Dzão sobre o Dzinho que a gente tem fornecido. No lugar de RS sobre RL, podemos substituir por 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, ficaríamos assim, olha, 4 vezes 10 elevado ao quadrado vai ser igual à razão Dzão, que é o que se pede, sobre Dzinho, que vale 3,75 vezes 10 elevado à quinta. Morreu a questão, né? É só efetuar o produto cruzado aqui, olha, e chegarmos à conclusão que a distância de um ponto P, situado na superfície terrestre, onde se encontra um observador, até o centro do Sol, vai ser dado por esse produto aqui, olha. 4 vezes 3,75 vira 15. 10 ao quadrado com 10 à quinta, fica 10 elevado à sétima, querendo colocar em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado à oitava, mantendo o quilômetro como unidade de medida.
ok? A sempre boa e velha semelhança de triângulos. E então a boa e velha câmara escura. Eu vou ler a questão para vocês porque é muito interessante, até porque define o que é uma câmara escura. Atente. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura nada mais é do que uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à face do orifício, face oposta ao orifício. Na face oposta do orifício fica preso um filme fotográfico onde se formam as imagens. Aqui se formam as imagens. Aqui no filme fotográfico. Onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa. Observa lá o nosso objeto de 3 metros de altura. Suponha que então um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício da câmara escura. Deixa eu melhorar aqui, porque a distância de 5 metros é essa daqui, tá? É a distância do objeto ao orifício da câmara escura. Muito bem? Essa câmara escura tem a distância entre as faces de 6 centímetros. O objetivo é calcular a altura da imagem. Observa que eu coloquei aqui a equação da câmara escura para você. Tamanho do objeto O está para o tamanho da imagem I. Distância do objeto ao orifício, DO, distância da imagem ao orifício. Atente também que a gente pode resolver essa questão por uma mera semelhança de triângulos. Mas aqui eu vou fazer então aplicando a equação da câmara escura, obedecendo as unidades de medida que não estão tão coerentes. Vamos fazer aqui então, ó, como ficaria então. Tamanho do objeto, 3 metros, que eu vou converter para centímetros, 300 centímetros. Tamanho do objeto está para o tamanho da imagem que nós vamos determinar. Distância do objeto ao orifício, atenção que eu refiz a figura, 5 metros convertendo para centímetros, 500 centímetros, vai estar para essa distância entre o orifício e onde se forma a imagem, que vai ser DI, distância do orifício à imagem, a largura da câmara, o comprimento da câmara, e que na questão vale 6 centímetros. Tá legal? A gente fez a conversão de unidades, mas observou que retornamos à condição matemática inicial. O tamanho da imagem será 6 vezes 3, 18. 18 divididos por 5, 3,6 centímetros. Então, será a altura ou o comprimento dessa imagem produzida na câmara escura. Observe essa questão muito legal, muito bacana de câmara escura. Eu me isentei de passar o enunciado, nem ler, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Um objeto O em 2 situações, é o mesmo objeto. Uma câmara escura em 2 situações, é a mesma câmara escura. Atenção, o mesmo objeto e a mesma câmara escura com a sua mesma largura, comprimento ou espessura. Num primeiro momento, esse objeto encontra-se a uma distância DO do orifício da câmara escura e se conjuga uma imagem de 5 centímetros. Essa distância inicial do objeto à câmara escura que nós vamos determinar. Porém, existe um segundo momento. Essa é a primeira situação e o segundo momento está aqui, a segunda situação. Observa, o mesmo objeto, só que agora a câmara escura, ela foi afastada, a câmara escura foi afastada em 100 centímetros de sua posição inicial. Observo que aqui seria a posição inicial da câmara, ela foi afastada em 100 centímetros de sua posição inicial. E nessa nova situação,
em virtude do afastamento da câmera em relação ao objeto, o tamanho da imagem ele diminuiu. Bom, vamos lá. O objetivo é calcular essa distância original. Muito bem. Eu vou deixar aqui essa última parte aqui, que é a parte mais interessante. Como ficaria a aplicação da câmara escura na nossa primeira situação? Então, você está de acordo que ficaria assim, ó. O está para I, que vale 5 centímetros, assim como DO está para DI. Você leva um susto, porque aparece um sem fim de variáveis. Fique despreocupado. Se fizermos o nosso produto cruzado, nós teríamos essa situação aqui. O vezes DI igual a 5 vezes DO. Eu vou deixar aqui destacado em azul para que você tenha o vislumbre agora. Bom, vamos lá. Você está de acordo que a câmara foi afastada em 100 centímetros da posição inicial? Considerando a posição inicial DO, 100 centímetros a mais, eu diria que essa nova posição será, então, DO mais 100, para podermos aplicar na segunda fase do exercício, que é essa daqui. Com a mesma aplicação da equação da câmara escura, porém agora para uma nova distância e uma nova imagem conjugada. O está para 4, observe. DO mais 100 estará para DI. Se fizermos o produto cruzado assim como nós fizemos na primeira situação, ficaríamos assim. O vezes DI vai ser igual, então, a o produto dos meios, que eu já vou aplicar a propriedade distributiva. 4DO mais 400. O grande lance chegou agora. Por que eu destaquei O e DI? Por que eu destaquei O e DI? Porque você observa que tanto O quanto DI, eu estou chamando por constant. São valores constantes. O valor de O na primeira situação é o mesmo valor de O na segunda situação. É um valor constante, assim como a largura da câmara escura, o comprimento da câmara escura, que chamamos por DI. Isso significa dizer, então, que esses dois produtos aqui, olha, O, DI na primeira situação e O, DI na segunda situação são iguais. Conclusão matemática, então. Se ODI é igual a 5DO, se ODI é igual a 4DO mais 400, podemos fazer a igualdade e então fechar e encontrar o valor da distância inicial DO. É só jogar 4DO para o outro lado. Vamos chegar à conclusão que a distância inicial ou original do objeto, a câmara escura, valia 400 centímetros, ok? Não esqueça que a questão foi resolvida a partir de uma igualdade desse produto entre dois valores que são o que no exercício? São valores constantes. O constante, DI constante, esse valor é igual a esse. Então, pela igualdade, podemos então resolver a questão, ok?